Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast De Frente Comigo, ó. Já quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua participação. Esse podcast tá rendendo, viu? Tá rendendo demais. Por isso eu sempre tô aqui, feliz da vida, trazendo personagens diferenciados. E o personagem dessa edição você vai gostar demais, viu? Ela tem 37 anos, é palestrante, faz evento, é marqueteira, tem uma história inspiradora. Então, aproveita você que tá chegando agora. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, meu filho. Se inscreva, porque aqui no nosso podcast a gente traz conteúdo interessante. Nós trazemos personagens que de fato transformam a vida das pessoas. E claro, já são pessoas de sucesso. Então, fique comigo, sabe por quê? A partir de agora, é De Frente Comigo. E de frente comigo, a gente segue aqui firme e forte, trazendo para você esses conteúdos. Ó, já pedi para se inscrever. Se ainda não é inscrito, vá lá. Porque a gente tem que pedir mais de uma vez, né? Costuma pedir 10 vezes aqui e a pessoa não se inscreve. É importante que você seja meu seguidor. É importante que você dê o seu like. Inclusive, se precisar ali, ó, clica naquele sininho ali das notificações, que aí nós vamos criar uma conexão direta e você não vai perder nada, nenhum conteúdo. Mas vamos direto, sabe por quê? A nossa personagem já tá esperando. Ela tá assim, ó, já tá com a bala no canhão pra trazer muita informação pra gente, pra trazer muita história boa. E eu apresento agora com a gente aqui nossa querida Fernanda Silva Vieira. Um prazer estar com você, Fernandinha. Prazer todo meu, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Inclusive, te trouxe um mimo. Ó, já chega dando presente. Ó, que legal. Olha aí, gente, transformando ideias em resultados. Não vamos falar disso aqui ainda, hein? Com certeza, muito. Fernandinha queria me entregar esse mimo no início, falou assim, ô Paulo, calma, minha filha. Entrega durante o podcast, que dá mais posicionamento, bacana. Sim. Que legal. Gracinha da sua parte. E eu falei igual a Hebe agora, é gracinha. Já vou deixar aqui, porque eu já vou precisar usar essa caneta. Fernandinho, ó, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade por ter aceitado o convite, participar com a gente desse bate-papo. Sim. Você é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho e eu pude entender e ver que é uma mulher guerreira, que é exemplo para muitas mulheres, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. A minha história começou aos 14 anos, quando o meu pai, que é a minha inspiração, falou, filha minha, não dorme até mais tarde, não. E ele me tirou para trabalhar aos 14 anos, eu fui ser gerente de um supermercado, e de lá para cá eu construí a minha história para chegar aqui e sentar na sua cadeira hoje. Muito obrigada. Que legal. Inclusive, você me mandou algumas imagens da sua família, da sua trajetória. Vou pedir o Léo para colocar essas imagens na tela, que são imagens que a gente faz questão de colocar no início do bate-papo. Eu acho que a nossa base, a família, é a nossa raiz, né? Então, por isso a gente sela com essas lindas imagens que você tem, tanto da Fernanda hoje, como a Fernanda do passado ali, né, inclusive? Olha, mas eu quero deixar um recado muito importante. Aquela Fernanda de blusa azul, ela transformou a Fernanda de hoje. Porque eu tive depressão, eu tive acne fortíssima no rosto. Olha só. Então eu não conseguia me ver. Eu não tinha voz para falar com as pessoas. E aí, quando eu conheci um anjo chamado Doutora Gisele Frois, ela me ensinou que eu sou essa mulher de hoje, que eu posso transformar vidas. E é por ela que hoje eu tô aqui, vestida, como você disse, nessa elegância. Cara de rica danada. Cara de rica, porque ela me transformou. Ela fez um tratamento comigo de dentro pra fora. E os meus pais, a minha mãe Ruth, o meu pai, senhor Ivan, que são minhas bases e me ensinaram a abrir as portas para eu chegar onde Deus me permitir chegar. Fez um processo de ressignificação. Isso. Que legal. E eu tô vendo seu pai e sua mãe são pessoas bem felizes, bem descontraídos, né? Ou o paizão é mais sério? Como é que é? Não, são bem descontraídos. Minha mãe já é mais dura, mais séria. Meu pai é poeta, inclusive. Ele tem mesmo? Poemas maravilhosos que vale muito a pena ouvir. Ele fez um da família que, quando a gente fala, a lágrima desce. Não acredito que você não vai declamar um poema do seu pai aqui. Será que tem um aí no WhatsApp? Ele fala assim, a felicidade é de momentos eterna e a saudade dela. Nossa, que chique, E uma coisa... Dá nome do autor? Ivan Dias Vieira. Ivan Dias. E você está usando as mãos. E ele fez uma muito interessante. As mãos não falam, mas emitem gestos que são entendidos por todos os idiomas, que chegam até a expor suas emoções, que são as palmas. Nossa, que chique, hein? Parabéns. E você é artista. O artista não se apega a bens materiais. Ele se realiza com o aplauso da plateia. Nossa, que legal. Você fala negócio de aplauso da plateia, você falou negócio de artista, você me lembrou uma fase triste da minha vida, viu?
Você sabe que eu fiz teatro, não sei se eu já te contei isso. Não. Fiz teatro. Apresentei Francisco Nunes, Clara Nunes, Teatro da Praça, Assembleia. Foi uma época boa, festival estudantil. E eu lembro que era uma participação minha na TV Alterosa, era o Teatro Alterosa, na verdade, né? Sim. Teatro Alterosa é famosíssima à época, né? E eu tive a oportunidade de contar uma piada durante o evento. Aí selecionaram algumas pessoas e todo mundo contou sua piada. Só que na minha vez eu contei piada, ninguém riu. Ninguém. Fernanda, só minha turminha que riu da minha desgraça lá no cantinho. Então isso marcou minha carreira. Eu vi que eu não sou comediante, não vai dar certo. Mas os aplausos realmente são que elevam o artista. E eu precisava daquilo naquele dia, não tive, tá? Só registrar esse desabafo no seu podcast. Fernanda, mas vamos falar um pouco mais além da sua vida pessoal. Vamos falar da vida profissional. Claro que é importante, como eu disse, que é a sua base, mas eu já quero entrar na sua vida profissional. Até porque a sua imagem já entrega muita coisa. As pessoas criam uma grande expectativa, até, como eu brinquei no início, cara de rica, mas a imagem da gente posiciona, né, Fernanda? Você tem clareza Olha, disso? Qualquer tipo de produto que você venda hoje, que chega primeiro, antes de você abrir sua fala para oferecer, por exemplo, essa água que nós estamos tomando, a pessoa vai ver o vendedor por trás dela. Então, você tem que estar bem consigo mesmo. E o seu cliente, como o Nick mesmo fala, ele não vai te olhar na empresa, ele vai te olhar fora da sua empresa. Então, qual olhar você quer que seu cliente te veja? Qual posicionamento, a postura você quer passar para ele? Você falando de postura, e aí ela transcende uma roupa. Claro que hoje você tá muito bem elegante e tal, mas se porventura a pessoa tá numa postura, no uniforme de trabalho, ela ainda mantém uma postura, ela consegue vender muita informação em cima disso, né? Vende, por isso que é importante você vestir a camisa da empresa, mas não só colocar aquele uniforme. Você tem que sentir a essência do que você está fazendo. E aqui, lembre-se de uma coisa, todo serviço que você faz na sua vida, você vai saber se realmente valeu a pena quando você entende que você não vende nada, que você entrega além daquilo que você ofereceu. Olha só. Eu não trabalho com marketing, eu entrego além, porque eu trago resultado para as pessoas. O marketing, ele gera receita para o financeiro das empresas. Então, o que eu faço na vida do outro? Eu pego um empresário que está começando e jogo ele em outro patamar. Então, esse é o meu prazer, esse é o meu troféu. Isso Quando eu te vejo empodera. crescimento. Isso me faz feliz. Isso traz aquele brilho nos olhos. E vou falar disso, eu conheci a Fernanda, ela estava dentro de uma padaria, onde ela estava treinando uma equipe do grupo, posso falar o nome do grupo aqui? Acho que Do grupo Mixpão, não é isso? Isso. Do grupo Mixpão, inclusive naquela padaria ali da Conselheira Lafayette, Isso, no Sagrada Família. Padaria que eu adoro, de coração. As atendentes são sensacionais. Talvez foi porque você passou por ali, né? Mas como pessoas, são muito boas pessoas, desde o operador de caixa, enfim. E ali eu vi a Fernanda. E a Fernanda... Quero deixar um abraço, pessoal de lá, o Vinícius, Isso. viu? Muito obrigada. E deixa o registro, né? Que foi uma passagem importante ali, né? Foi, gostei muito, aprendi muito e fiz muitas conexões ali também, inclusive a nossa, né? Que legal, foi mesmo. E aí, na ocasião, eu estava observando a Fernanda, que ela já tem uma postura, e ela conversava com as pessoas. Eu falei, gente, essa moça trabalha nessa padaria, mas ela é diferente. Será que ela é gerente? Depois, conversei, tava com a Brenda, minha esposa. Sim. Falei, será que ela é dona da padaria? Ficamos observando a forma que a Fernanda lidava, que você conversava com as pessoas. E lá na frente, conversando, a partir de uma sugestão até, que nós questionamos um produto, e você foi muito cordial ali, mostrou conhecimento, mostrou atenção e entregou o que geralmente a gente não vê no mercado hoje com a grande maioria dos profissionais. Aí eu falei assim, essa moça é diferenciada. E ali eu entendi o propósito. Na verdade, você estava treinando a equipe e não só treinando, mas entendendo na ponta como era a rotina deles. É assim que você faz sempre na hora de treinar uma equipe? É porque eu acho assim, a gente quando vai pegar uma empresa, tem que conhecer a empresa como um todo. Porque você tem que entender, você está trabalhando com o sonho de alguém. Quando a pessoa te contrata, ela já sonhou ter a empresa dela com comércio, cheio de clientes. Qual que é o meu papel ali dentro? O meu papel é ser diferenciado. E os funcionários têm que ter aquele atendimento, só que tudo começa pela base. Antes de eu sentar ali, igual você me viu dando treinamento pro pessoal, eu sentei com cada um dos colaboradores e entendi a necessidade de cada um deles. Porque muitas das vezes as empresas pecam porque acham que o funcionário só está querendo aumento do salário. E muitas vezes não é isso. Às vezes uma mãe quer no horário que o filho sai da escola, ela tem uma condição de no horário do almoço, ela pegar aquele horário dela para na hora que o filho sai da escola. Então, quando você escuta a necessidade do outro, você traz funcionários melhores para o seu time, que eles vão vestir a camisa da empresa. Então, muitas das vezes não é só o financeiro, às vezes a pessoa quer um tempo de qualidade a mais, uma folga a mais com a família, um dia a mais. Então, isso tudo tem que ser estudado. Porque muitas vezes a gente vai, é só o financeiro. Não, não é só o financeiro. Olha que interessante, então, deixa eu entender melhor o seu trabalho na prática. Você
vai treinar uma equipe, beleza. Sim. A pessoa te contrata para fazer uma gestão da equipe, entender questão motivacional. E a partir do momento, antes de colocar a mão na massa, vamos dizer assim, você começa de uma forma humanizada, entendendo, se colocando de talvez uma forma empática com essas pessoas. Sim, é a necessidade do outro, porque você precisa conhecer. Você só terá aquilo que você conhece. Olha que legal. E ali, naquela ocasião, por exemplo, você descobriu muita coisa importante? Muito, inclusive até o meu propósito, porque eu questionei Deus. Por que que eu estaria ali, sendo que meu pai tinha um comércio do mesmo segmento e eu estava em outro comércio em vez de estar lá ajudando meus pais? Mas ali eu entendi que eu não era só treinadora. Tinha algo a mais que Deus queria que eu fizesse. E ali eu sei que eu transformei vidas. Olha, então, na verdade, aquele foi o primeiro atendimento seu no ramo de padaria? No ramo de padaria foi. Fora do meu pai, sim. Foi o primeiro ramo. Então deixa eu organizar aqui, para quem está nos assistindo agora, e você que acabou de chegar, eu estou conversando com Fernanda Silva Vieira, de 37 anos, que é marqueteira, palestrante, organizadora de eventos, tudo, especialista na área de vendas e atendimento. E a Fernanda tem uma história legal, que aí eu até acho que a gente pode colocar no momento a imagem. A Fernanda tem uma trajetória de vida incrível, mas antes dela hoje se tornar esse personagem que ela passou por um processo na loja de embalagem. Coloca pra mim, Zaca, as imagens da loja de embalagem, que é uma loja da família, né? Sim. Antes de você criar essa independência toda, aí tá um registro, né, Fernandinha, de quando você administrava e ajudava ali uma loja da sua família, né? Isso. Que ainda tem a padaria também, era a loja de embalagem e a padaria? Não, tinha a loja de embalagem era nossa e a padaria é a sociedade do meu pai com outro rapaz. Então, Entendi. a embalagem era só nossa na época. E aí, esse momento aí, você, pô, vou cuidar dos negócios da família. Na verdade, não foi isso. Eu estava fazendo faculdade de psicologia e na metade do primeiro período eu falei, pai, eu quero ser empresária, eu quero gerar renda. Vou Certo. sair da faculdade, que eu já tinha uma faculdade de administração, e quero ser empresária. E essas fotos, desenha pra mim aqui, ó, ali você fazendo um merchan? Não, esse aqui foi o começo de tudo, aonde a gente era um beco. E aí isso aqui foi quando colocou a placa da loja, a gente escolheu, foi uma sacolinha essa placa. Depois, eu tive inspiração na Magazine Luiza e criei a Lulu. Ah, Que tá a Lulu, certo. ela falava para as crianças, era meu rosto, mas eu tinha minha voz. E as crianças ficavam, mãe, põe a tia da embalagem. E aí Olha pegou que legal. a Lulu. Coloquei Lulu porque, como a gente era de Santa Luzia, fiz uma Uma menção à uma cidade. menção à cidade. Aí Que ficou legal. Lulu. E ficou assim. Ali foi o nosso escritório. Esse escritório ficou assim durante 6 anos. Dessa forma aqui? Dessa forma. E detalhe, quem pintou esse chão foi eu e o antigo sócio. Nós pintamos esse chão. Então, se tudo der errado, você pode virar pintora. Isso, posso virar pintor. Ou dá certo, a gente Né? não pode menosprezar. Isso. E aí depois a gente fez o piso bonitinho. Aquela ali era uma parte da equipe que eu tinha. Esse grupo aqui, você era o time. Isso. Essa daqui foi fazendo propaganda. Foi aqui que eu me descobri marqueteira. Ah, que legal. Porque eu comecei a fazer meus primeiros vídeos Gravando os conteúdos da loja. da loja. Que chique. E aí, minha mãe não gostava muito, me xingava, falava que eu tava na internet fazendo palhaçada. E aí, essa palhaça foi fazer pós-graduação em marketing e vendas, apaixonou pela área e disse para o meu pai, não quero mais continuar na casa de embalagem. Olha, você falou uma coisa tão legal agora, quando você cita o momento que você estava gravando conteúdo e a sua mãe disse. E aí, não é culpa da sua mãe, tá? Sim, A sua mãe, no conceito dela, entendia que aquilo ali não era legal, que não chegaria em lugar nenhum. sim. Mas você acreditou que desse certo e tanto é que deu certo. E isso acontece muito na vida da gente. Às vezes as crenças dos nossos pais nos amarram a alguns locais que não são nossos. Aí eu te falo, a casa de embalagem ela foi um divisor de águas, porque eu conheci muita gente. Se vocês perguntarem em Santa Luzia quem é a moça da sacola, eis aqui a Fernanda Vieira. Porque a moça da sacola, eu vendia sacola e produtos de panificação, outros tipos de produto também. Só que na cabeça das pessoas, eles só me viam como a moça da sacola, que vende sacolinha e bobina para padarias. Eu vendia um nicho de produtos gigantes lá, mas foi construído assim, a moça da sacola. Então Entendi. hoje, eles me conhecem ainda, fiquei muito grata. Essa semana eu tive a oportunidade de mexer no meu Instagram, eu não estou mais nesse segmento, mas uma cliente de lá fez uma menção ao meu nome, agradecendo o período que eu passei lá e falando que ela foi muito feliz como minha cliente. Então, assim, graças a Deus as portas ficaram abertas. Hoje continua a empresa lá, não está de portas fechadas, está com o seu João. Seu João, obrigada, porque foi o seu João que me tirou da depressão, porque eu fiquei lá por 7 anos, mas veio a depressão também. Que legal. Porque eu trabalhei de 8 às 18, isso me cansava muito, porque eu não tinha vida social. A minha vida social era com meus clientes, meus funcionários.
né? Meus colaboradores, que hoje a gente fala colaboradores, né? Uhum. Então, minha relação era com eles. E aí, depois de 7 anos, eu conheci a doutora Camila, que ela falou comigo, ou você fala com seus pais, ou você vai morrer, porque sua vida tá casa, trabalho, igreja. Você não faz nada diferente disso. E foi aonde eu acordei pra vida. Eu falei, eu preciso viver, eu preciso descobrir quem é a Fernanda, porque a Fernanda empresária eu conheço. Sei que aonde eu colocar a mão vai prosperar, porque eu deixei minhas portas abertas. Mas e eu? O que eu quero pra mim? E aí, quando eu fiz o autoconhecimento. Isso, e quando eu fiz a pós-graduação na PUC, eu sempre sonhei em ser filha da PUC. E aí, quando veio a oportunidade, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Não sei ainda onde vai me levar esse patamar, mas eu sei que a minha voz tem voz. E tudo que eu faço, Thiago, eu sou uma pessoa muito religiosa, muito de Deus, sabe? Eu coloco a minha essência da minha vida a Deus. Tá Pra mim estar aqui sentada na sua cadeira, antes de eu fechar com você, eu conversei com Deus primeiro. Senhor, é do teu agrado. Que bom que ele liberou, hein? Pois é, e nós estamos aqui. Amém, E aí, eita glória. Deus falou comigo, a sua voz não é de 4 paredes, você vai ecoar longe. Que chique, hein? E naquela foto, voltando lá no início de Blusa Azul, eu era tímida, não conseguia falar, não conseguia me expor. Essa ali com o produto líquido na mão. Não, a primeira foto, quando vocês colocaram da Fernanda, Ah, que eu tinha acne no rosto, essa aqui, ó. essa Fernandinha ali. Isso. Cabelão bonito, inclusive. Essa Fernanda era uma pessoa triste, era uma pessoa que não se via, se sentia menos do que qualquer pessoa e olhava para um espelho e fugia dele. Hoje não. Hoje eu olho e agradeço a ela, porque foi ela que me fez eu falar assim, eu tenho que sair dessa inércia que eu tô, eu tenho que sair daqui e descobrir algo novo. Então ela, na adolescência, que era triste, hoje se tornou um mulherão de 1,55 m que se acha com 3 metros de altura. Que legal! E você fez questão de colocar as fotos ali. O paralelo tá bem do lado ali. Sim. A Fernandinha de hoje e a Fernandinha do passado. E olha que diferente, parece uma outra pessoa. Esse cabelo te trouxe personalidade, ele entrega muito mais. Embora eu falei de cabelão aqui, que é muito bonito. E eu não entendo nada de cabelo, né? Eu devo perceber, né? Agora, eu achei legal quando você fala que decidiu ali largar o que era dos seus pais para viver uma experiência sua. E isso é importante na vida da gente. Claro que tem negócios da família que são baita negócio e que muita gente faz sucesso dando sequência. Não tô aqui defendendo, larga o que seu pai construiu e vai ver só. Não é isso. Cada caso é um caso. Mas ali você se viu internamente obrigado a sair. E aí você saiu dessa ambiência, saiu daquele sonho que talvez seria de sua mãe, de seu pai, e tá trilhando um caminho seu. Isso é muito legal, né? Aí já é uma etapa de sucesso, né, Fernanda? E eu falo que eu saí da muda, me tornei palestrante e Deus me levou a fazer uma palestra em São Paulo sobre comunicação. Onde uma mulher tímida, que para apresentar um trabalho na faculdade, eu só apresentava quando era obrigatório o grupo todo, senão ia perder ponto. Se não fosse isso, sentava eu nem no fundão? Sentava no fundão? Sentava no fundão, ficava de cabeça baixa até ter oportunidade de falar algo, né? Foi mesmo, você esteve em São Paulo com a Demildes Rodrigues, uma personagem tanta aí que vem fazendo sucesso pelo Brasil. E você foi do nada, falou, olha, eu faço parte da etapa do meu processo de sucesso e bora lá. Não, eu conheci ela num evento que a gente participou de grupo de mulheres empresárias aqui de Belo Horizonte e fizemos conexões. No meu evento que eu fiz em setembro do ano passado, convidei ela para palestrar e ela, Nanda, eu vou para São Paulo fazer o Ative-se. Você vai? Eu peguei e falei assim, pra ontem. Olha bora. Só. Vamos embora. Você nem pensou, Não, falei, é hoje, bora. E fui. Então você já estava ativada, foi pra ativa. Sim, mas já estava pronta. O evento dela já me ativou logo na primeira mensagem que ela me fez o convite. Eu falei, não, vamos. Eu já quero aproveitar agora então, já que nós pulamos essa etapa da conversa, para falar do seu evento, né? Transformando ideias em resultados. Sim. Essa foi a primeira edição em novembro do ano passado, foi isso? Setembro do ano passado. Setembro? Sim. E qual que é o objetivo desse evento? Inclusive nós temos imagens desse evento que você... Olha lá, é esse evento, olha que bacana. E as fotos ficaram lindas, inclusive, viu? Foi o Leonardo Zacaria que fez? Não, né? Não. É um fotógrafo bom que eu conheço aí, menino. Então, me conta uma coisa. Esse é o grupo da primeira edição do seu evento. O que de fato é esse evento? Qual que é o objetivo dele? Primeiro, eu quero agradecer a Deus primeiramente, porque quando surgiu a ideia desse evento, eu estava com a cabeça querendo fazer o evento, mas não tinha recursos nenhum para fazer esse evento. Só vai. Só vai. E aí, o que eu fiz? Coloquei um belo de uma rasteirinha e fui para São Benedito, para a Avenida Brasília, onde é o polo de comércio em Santa Luzia. E comecei a bater de porta em porta e pedir patrocínio. Sério? Sim. E aí, pasmem, eu comecei esse evento aqui que vocês estão vendo
Com R$0, terminei com 19 patrocinadores e com saxofonista abrindo nosso evento. Que isso? Sucesso total, ué. Sim. Que chique, E aí, Fernanda. eu não trabalhei sozinha, eu tive apoio de várias pessoas, tive apoio da Mani, que é um dos meus clientes, que tiveram lá também com o produto deles. Tive apoio de várias empresas que trabalham com a gente, inclusive amigas que têm loja de roupa. E a Veroca, que me ajudou bastante nesse evento. A Tamires também, que ela e o esposo dela e a família dela somaram muito para que esse evento saísse do papel. Eu e a Tamires ficávamos até 4 horas da manhã ali, trocando figurinha, conversando, para esse evento ser um sucesso. Então, muitas pessoas me ajudaram. Inclusive, uma cliente minha, da Embalagem Santa Luzia, ela deu bolo pra gente. Ela faz bolo, tá, Que gente? chique. E ela doou bolo pra gente fazer o coffee break pra galera. E foi, assim, muito bacana. Eu não esperava o resultado que foi. Foi muito bom. Inclusive, já quero fazer outras edições. Mas eu creio que tudo é no tempo de Deus. Porque Deus, ele não trabalha em casa bagunçada. Ele trabalha em casa certa. Então, ele quer me preparar para quando eu abrir o segundo, vai ser diferenciado. Porque esse teve algumas falhas. Você já tá pronta pro segundo, minha filha? Porque o principal você fez, sabe, Sim. Fernanda? Isso aí eu admiro muito. E nessa jornada eu aprendi bastante que pra gente começar, basta o primeiro passo. E quando você falou no seu início do comentário, eu coloquei minha rasteirinha, ali eu vi que você descreveu que você tava sem nada. Você tava, assim, nem tava elegante igual você tá aqui. Sim. Você pegou sua rasteirinha e foi bater de porta em porta. Com muita humildade, mas com sonho no coração. E aí, ver esse resultado é sensacional. Agora, o que essas pessoas, quais experiências que elas passaram durante esse evento? Que me chamou atenção aquela venda ali no olho. O que seria? Eu sei que você não pode acontece? entregar tudo, que são surpresinhas, né? Essa venda nos olhos é uma dinâmica que eu gosto muito de trazer para ela, porque a gente trabalha no empreendedorismo, é tudo incerto. Então, a gente coloca a venda nos olhos e eu peço para as pessoas escreverem umas palavras que eu vou dizendo, para elas entenderem o grau de dificuldade e ali lembrar de tudo que elas passaram para chegar onde elas estão hoje. Porque a vida é um processo. Se a gente pula o processo, a gente não colhe. É igual uma manga. Se você pegar uma manga do pé que ela não tá madura, você vai comer ela verde. Mas se você não colocar um sal, você não aguenta descer. Então, a vida é assim. A gente não pode querer pegar as coisas antes do processo. E a gente tem que aprender a viver o processo. Então, ali, eu ensino as pessoas a viver o processo delas, a entender que, por mais dificuldade que elas passam, elas conseguem chegar. E vou dizer algo, voltando à minha estratégia da Embalagem Santa Luzia. Quando eu comecei a loja, era um beco. Eu fiquei de 8 da manhã às 18, para vender R$20. E ali eu não desisti. Falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele falou comigo, você vai tirar um adesivo, vai passar nos comércios e vai distribuir esse adesivo. Eu rodei os comércios, tudo. Ele falou, pode ser beco, o caso que for, você vai entregar. Aí o rapaz foi fazer o sistema da loja e falou comigo assim, o que você fez? Porque todo lugar que eu vou, eu vejo colado um adesivo Embalagem Santa Luzia. Aí eu falei com ele, não sei, foi Deus. E aí, o que eu tô voltando na Embalagem Santa Luzia? Porque ali eu vivi um processo muito duro. Teve a época da pandemia e a loja ficou fechada. E eu questionei muito Deus, por que os meus concorrentes estavam abertos e a única loja de embalagem fechada era eu? Ali, eu vi o meu processo. Deus tratou comigo de uma forma sobrenatural. Porque eu murmurei, eu falei os piores palavrões que você pensar, eu falei ali com Deus. E quando eu cheguei na loja, minha gerente falou assim, eu não sei o que você tem. Falei, por quê? Nanda, nós batemos um recorde de venda. Eu saía da loja ao sábado, às 4 horas da tarde. Nesse dia, eu cheguei na minha casa às 10 horas da noite. Que isso? E todas as vezes, Thiago, que eu choro, que eu fico triste, Deus me lembra desse episódio e fala, o dia que você mais vendeu em 7 anos foi de portas fechadas. E isso me faz entender que o processo é meu, que eu tenho que viver ele, e não é a situação que eu tô vivendo hoje. É o que eu quero colher dessa situação. Porque ela pode estar difícil, mas lá na frente ela tá me ensinando algo. E a vida da gente é um constante aprendizado. Quando você tira os pés da sua casa, você fala assim, eu estou disposto a aprender algo. De fato. Então, nós somos eternos aprendizes. Então, eu falo para vocês que estão aqui nos ouvindo e nos vendo nessa imagem, não deixe de estudar. Seja qual for seu sonho, seu projeto, o conhecimento, ele abre portas. Até o seu cliente que você deseja conquistar, você precisa estudar ele primeiro para você chegar e fazer uma venda de qualidade. Então, tudo na vida hoje é estudo. Senta para aprender. Quem não senta para aprender não tem algo para ensinar. Disciplina. Sim.
Eu aprendi bastante isso. E, de fato, buscar o conhecimento e colocar em prática. E tudo isso se refere lá atrás, no seu começo, na sua ideia. Porque, poxa, realizar um evento como você fez, diante de um cenário, Santa Luzia, comerciante, não vou falar nem que é empreendedor, tá? A maioria comerciante, que tem uma diferença ali, né? Você falar pro cara, olha, eu tô fazendo um evento, invista no meu evento, é mudança cultural. A pessoa não tem essa cultura. Sim. Ela tem que acreditar. E vem uma menina de rasteirinha dizendo isso pra mim que vai fazer um evento. Então foi muito Deus naquele momento. Acredito sim que teve a intervenção divina, que ele te amparou nesse momento importante e mostrou que você pode ir muito mais além. E eu quero ouvir falar desse próximo, hein? Eu acho que você precisa já datar esse próximo evento. Não perca tempo, não. E assim, me falaram, Nanda, faz um evento para mulheres. Eu falei, não. Deus não fez separação de homens e mulheres. Eu quero prosperidade, eu quero pessoas ali que estão dispostas a empreender, eu quero contar a história. E quero que as pessoas chegam ali e dê voz para elas. Então ali a gente teve um momento de network, das pessoas entregarem cartão, se conhecer. Então foi muito além do conhecimento, porque eu levei palestrantes de ponta que contaram um pouquinho da sua trajetória e ensinaram também, né? Que legal. Porque a vida é uma escola e a gente passa por um processo. Então ali as pessoas conheceram o meu processo, conheceram a minha superação e através da minha superação se espelharam e falaram, poxa, se ela pode, eu também posso. Eu tô na rede social, hoje me perguntaram, você quer ser influencer? Eu falei, não, eu quero ser espelho. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, eu quero ser igual àquela mulher. Porque se ela foi, eu posso ir também. Eu não quero uma cópia da Fernanda na rua, porque eu sou única. A minha identidade é própria. Deus não fez outra Fernanda, ele fez a minha essência. E ele vai te dar a sua essência também. Que show. Então eu quero que você olhe a minha rede social e fale, nossa, que mulherão é aquele? Não quero seguir, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Porque se ela pode, eu também posso. Top demais. E olha, Thiago, eu te dei de presente uma caneta. E exatamente, você sabe já tô aqui, ó, na prática. Caneta? Ó, a caneta tem um poder incrível, dependendo das mãos. Pois é. O que Deus faz com nós todos os dias de manhã? Ele pega uma caneta, põe na sua mão, na minha, e fala assim, filho, levanta, vai escrever sua história de sucesso. E que caneta é essa? Chamada de saúde. Com saúde, você faz tudo. Sem saúde, você não sai do lugar. Exatamente. Então, pega essa caneta, escreva sua história de sucesso. E desde que você não prejudique uma formiga na rua, você pode tudo que é Deus que te dá. Então, você tendo essa visão, essa sabedoria, você senta em qual banco você quiser, você vai aonde você quiser. Show de bola. Você não é uma máquina de corte, né, gente? É uma máquina de cortes. Vão ter vários cortes no seu podcast, que toda hora uma lição diferente. Agora, eu vi aquela metodologia que você usa em tapar os olhos das pessoas durante uma dinâmica. E eu acho que isso também é uma coisa importante, que muitas vezes, ali tá a imagem novamente, os empreendedores no geral, vamos focar na área business aí, que você atua. Muitas vezes o empreendedor, ele não se fecha para ouvir as intuições próprias, né? As intuições deles, né? E, de fato, isso pode fazer uma diferença muito grande, porque todo mundo erra no processo. Ah, o fulano, ele errou porque tentou isso. O lojista, ele errou porque tentou daquela forma. Mas os erros, às vezes, são individuais, né? E eu aprendi nessa jornada que tem a diferença da pessoa persistente e da pessoa insistente. O insistente é aquela pessoa que vai lá, errou, recomeça e vai de novo. Errou. O persistente recomeça de forma diferente. E muitos persistentes, pessoas que insistem e não dá lição alguma, levam crença para outros empreendedores. E quando você se fecha, sai do mundo ali, poxa, eu quero ouvir o que eu quero, o meu propósito, o que eu aprendi nessa jornada. Eu acho que isso mostra muito. E às vezes é necessário isso na nossa vida, né, Fernanda? Sim, e quando eu peço às pessoas fechar os olhos, eu falo palavras positivas. Eu falo com eles, escrevam que você é grato, escreva que você é capaz. Escreva que você tem coragem de sair da sua zona de conforto e buscar seus projetos. Então, ali, de olhos vendados, eu tenho que escrever meu nome, põe para escrever o nome todo e palavras que vão motivar eles ali. Então, naquele momento, eles estão passando um filme na cabeça. O que eu vivi? Eu tenho que parar? Não, eu tenho que continuar. Porque se eu parar, outro vai fazer na minha frente. Exato. Eu fiz um curso de marketing com o Vladimir Vilaça. Ele é ex-repórter da Rede Globo. O cara é fantástico e ele me ensinou muito. Eu tava no processo, iniciando vídeos lá na Embalagem Santa Luzia. Ele falou comigo assim, não tenha medo e nem vergonha. Se você não fizer, outro vai fazer. Exatamente. E aí, você quer deixar dinheiro na mesa ou você quer decolar? E aí, com a fala dele, eu falei, não, eu não quero deixar dinheiro na mesa, eu quero decolar. Porque se eu tenho saúde, por que não buscar?
Por que não ir além? Então, foi através dessas conexões que me abriu a essa visão de ser empreendedora, de querer crescer, de trabalhar com marketing, porque o marketing, para mim, é fantástico. Tanto o pessoal quanto das empresas, eu acho que é muito bom. Você falou de marketing, eu sou publicitário de formação, né? Sim. E eu sou fascinado com a área de marketing. Na época, eu tinha uma loja de motocicleta. Na verdade, foram 15 lojas que eu cheguei a abrir uma parceria que eu tinha. E eu fazia as ações das lojas. Eu gostava muito de acompanhar o trabalho do da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes. Sim. E o Ricardo Nunes, ele tinha ações que fala, meu Deus, como que uma empresa desse tamanho faz umas ações assim, muito loucas, mas que na prática funcionavam. Eu lembro uma vez que eu estava dentro da loja, eu ia para o campo para ver, para, sabe, observar. E nessa ocasião, ele ficava muito ali na Rio de Janeiro, ele ficava na porta da loja. Certo, é. Eu lembro que um dia que eram três, os caras ficavam de gravata também, os gerentes e tal. E aí ele foi passando assim, a gente tava olhando um volume de produtos ali, liquidificador talvez, e umas senhorinhas eu olhando. Aí chegou e falou assim, olha, pode liquidificador de 99 fazer por 79. Aí o cara, não, que isso? O gerente questiona, não, 79 não. Ele pode fazer por 79. Não, cara, não dá margem não, não sei o quê. Não, então faz por 69. Aí pegou, rasgou o negócio assim na frente de todo mundo. O outro cara pegou de caneta mesmo, escreveu lá 69 e saíram andando discutindo. Pô, mas a margem tá baixa. O povo avançou naquele trem. Então o que eu quis dizer? São coisas simples que, poxa, ninguém faria, mas deu na cabeça do cara, o cara colocou em prática. Um outro personagem também que eu trago como referência é chamado David Campbell, não sei se você já ouviu falar, lá de São Paulo. Esse cara colocou uma vez uma placa dizendo o seguinte, ó, a 10 metros à frente, ele era um camelô. Ele fez sucesso e tal, e montou uma loja de ferramentas lá em São Paulo. E aí, dessa loja, para atrair cliente, ele colocou uma placa antes da loja dizendo o seguinte, ó, a 10 metros à frente, proibido olhar para a direita. Todo mundo olhava, minha filha. Ou seja, uma coisa simples, que estava na intuição dele, que ele foi e fez. Então, a coragem é um dos principais, eu falo sempre aqui, as principais características, a principal, na verdade, característica do empreendedor. Coragem de fazer o que ninguém faz. Olha que e simples. a visão da oportunidade, né? Porque eu aprendi também com a Clara Senra. Ela é repórter culinarista. Exato. E ela me ensinou algo que, assim, eu levo pra vida. Ela falou assim, gente, vocês acham que eu cheguei no Cozinha Campeã da Band como? Eu fiz network. Eu saí de casa. Então, assim, mesmo que você vá em eventos que não seja da sua área, vai. Estreita a sua conexão. Então, hoje eu vou na padaria, meu cartão tá no bolso. Olha que legal a visão, tá vendo? Tá preparada. Porque a qualquer lugar. Eu fui fazer compra esses dias no supermercado, cheguei lá, 4 pessoas na fila, eu entreguei meu cartão. Um deles vai entrar em contato comigo. Alguma conexão ali eu fiz. Tem que deixar registrado que nós temos um produtor aqui que ele é meio desatento, né? Sim. Então deixa registrado. Você vai na padaria, leva o cartão, entrega o cartão, mas não é o cartão de crédito não, viu, Chiquinho? É o cartão de visita. Isso, a referência. Entrega o cartão de crédito, ele O nosso cartão de visitas é como a nossa identidade. Nós temos que apresentar ele para as pessoas. Porque o que acontece? O nosso contato é tão rápido que dá mal para saber seu nome. E aí, quando a pessoa pega seu cartão, ela vê seu QR Code das suas redes sociais ali nele, ela, opa, vou entrar. E aí, ela vai conhecer o que mais você faz, o que mais você pode oferecer para ela. Então, o cartão é para isso, porque a conversa é rápida. Que dica que você dá para um bom cartão de apresentação? Simples, mais é menos? Olha, eu acho que você tem que ser direto, mas não esqueça de colocar o QR Code das suas redes sociais. Eu sempre falo com os clientes, por quê? O cartão, ele tá ali. Só que o WhatsApp, ele só é de conversa. Já as suas redes sociais, não. A pessoa vai ter conexão com você. E hoje as pessoas querem ter proximidade com a marca. Então, a forma de você ser próximo do seu cliente é ele abrindo seu cartão de visitas. E as redes sociais hoje, para quem não trabalha nas redes sociais, é uma passarela de vendas. Exato. Então, se você não está ali na vitrine que o mundo está, você está esquecido. Hoje eu fui numa palestra sábado que a palestrante disse, se você não está nas redes sociais hoje, você não existe. E de fato, muitas empresas ainda não enxergaram isso não, Fernanda. Elas não entenderam que é uma outra loja, que é uma outra... E cuidam da rede social de qualquer jeito, principalmente o pequeno empreendedor. Mas eu posso dizer, eu ouvi de um cliente que ele preferia 1000 vezes investir numa janela, numa pintura, do que fazer um marketing. Ainda não tem essa mentalidade. Aí eu falei, tudo bem, só que saiba que o seu vizinho ali, do mesmo segmento que você, ele está nas redes sociais também. Então, por que não apresentar? Aí eu perguntei a ele, você está nas redes sociais hoje? Você fica ali teclando. Quantas horas você fica ali? Olha a perca de tempo sua. Você poderia estar vendendo o seu produto ali. Exatamente. Mas você não, você está com a visão de fuxicar o outro. Consumindo. Você está consumindo coisas, mas e o seu cliente? Ele quer te consumir também, ele quer saber o que você faz, o que você vende. E a forma de você apresentar hoje é nas redes sociais.
Antigamente era mais difícil, né? Isso. Pagar cacheres altos em jornais, revistas, enfim. Hoje não. Hoje você tem nas tuas mãos e não faz por quê. E você me falou uma coisa interessante que eu aprendi com uns amigos de uma startup, chama Simplifica aí, e eles me ensinaram a ser mais intencional em muitas áreas. E a grande maioria das empresas não praticam dessa forma. Por exemplo, você tem um negócio, vamos falar uma padaria. Aí o cara coloca primeiro os stories lá da padaria daquele dia, coloca bom dia, não sei o quê. Bacana, bom dia é legal, é uma relação que você cria ali. Aí depende, coloca mais uma outra coisa, são discursos aleatórios. E a rede social é um ambiente que tem que se vender. Então, se ele der um bom dia e falar de um determinado pão, e falar de um determinado produto, vender alguma coisa, despertar uma chamada para ação, é o ideal, né? Então, é quando se entende, quando você orienta essas pessoas da rede social, ela deixa de ser um brinquedinho que as pessoas entendem como um lazer, mas como uma ferramenta de venda, né? Olha, quando eu trabalhava com meu pai, eu trabalhei um período curto com ele na padaria, tinha cliente que falava, moça, cadê aquele bolo de banana que você postou? Eu vinha atrás do bolo de banana. Olha que legal. Então, assim, é postar e vender. Olha que É legal. divulgar e vender. Porque ainda mais alimentação, que a gente come com os olhos. Então, você desperta o desejo das pessoas de estarem ali. Então, muitas empresas hoje já estão se atentando a isso. Mas tem alguns ainda que estão lá atrás. Não, pra quê? Não vou investir nisso, não. Igual minha mãe mesmo disse, né? Você tá fazendo palhaçada na internet. Então, que bom que ela me permitiu fazer a palhaçada na internet. Porque foi através da palhaçada que eu apareci na internet, que eu sou vista e hoje eu estou aqui nessa conversa. E que você tá nesse circo aqui de frente comigo. E vou dizer uma coisa. Importante. E vou dizer uma coisa, senta-se em mesas certas, né? Porque nós temos que olhar 5 pessoas que nós convivemos. Exatamente. Porque se você quer crescer, a mentalidade das suas companhias tem que querer crescer também. Você sabe que você falou uma coisa importante, que a ambiência é tudo. E isso é desde criança. Você tem um filho, a escola é o primeiro passo. Colocar uma boa escola é interessante, mas entender essa ambiência, é isso aí que faz que a pessoa chegar em algum lugar. Mas eu queria falar lá atrás ainda da questão do, quando você falou que postava os bolos, e de fato tem alguns segmentos que realmente são mais fáceis de aguçar a necessidade do cliente, né? Sim. E aí ser pontual no que postar. O seu trabalho hoje, você cuida dessa parte ou você só orienta a pessoa a ter esse direcionamento? Como é que funciona, por exemplo, uma orientação? Vamos pegar uma padaria. Ele tem um personagem específico para cuidar da rede social? Você faz essa manutenção? Como é que funciona? Olha, hoje eu ensino, não tenho mais disponibilidade de ficar ali fazendo trabalho massal, mas hoje eu dou esse treinamento para a equipe, eu ensino uma pessoa lá dentro da empresa e acompanho todo o processo, como faça propaganda, faça divulgação se eles quiserem, ensino a forma correta, vou lá, faço vídeo, tiro, só não tenho mais tempo de estar postando igual antigamente, que quando eu comecei eu fazia as postagens, o acompanhamento. Mas uma padaria tem que ter alguém acompanhando o Instagram o tempo todo? Você acha também isso? Tem que ter, tem que ser, porque acontece, o mundo da tecnologia muda muito. O Instagram mesmo há pouco tempo fez uma atualização diferente, então a gente tem que estar ali atualizando essa pessoa. Pra ela estar postando, o que saber postar, a forma de postar. Não é só chegar, pegar esse copo aqui, tirar foto e jogar lá dentro. Não, tem todo um contexto por trás desse copo. Você precisa conhecer esse copo para você vender ele nas redes sociais. É como se você tivesse cara a cara com o cliente ali vendendo para ele. Só que em vez de você vender para um cliente, você vai vender para milhares de clientes. Então você tem que ter essa percepção. Até a sua postura nas redes sociais, eu trabalho isso, seu posicionamento nas redes. Não é só chegar e vou postar hoje, não. Você tem que ter um contexto. Para quem que você quer falar? Qual público você quer atingir? Você quer atingir o público A, B, C? Qual público você quer atingir? Porque não adianta, se o meu público é C, eu fazer postagens muito além, o que vai acontecer? Eu não vou atingir não conecta, né? Não conecta. Não conecta. Então, por isso que o mais importante é você conhecer. E o Instagram, ele é fantástico, porque ele dá as métricas pra gente analisar. Pra quem não conhece, as métricas, aqueles números que aparentam te mostrar qual público mais te engaja, qual a faixa etária de idade tipo que mais de te engaja, conteúdo que mais tem relevância, né? Tá mais relevando, que aquilo que seu público gosta mais. Igual no meu caso, eu amo cozinhar. O meu público tá amando na cozinha. O que eu fiz? Comecei a gravar vídeos na minha cozinha, trazendo relacionamento com o marketing, porque é o que tá trazendo o meu público até a mim. Eles gostam da minha comunicação na cozinha. Então hoje eu fiz um vídeo, o último de tempero, falando a importância do tempero na cozinha, mas levando ao empreendedorismo, que se não tiver tudo alinhado, sai fora do eixo. Então olha pra você ver, na cozinha,
eu tô trazendo para o meu lado marqueteiro, que é o que tá engajando com o meu público. Intencionalidade, é isso aí que eu Sim. aprendi. Isso aí, realmente, tudo tem que trabalhar na intencionalidade. Quando a pessoa sabe onde chegar, né, Fernanda? Quando se sabe onde você quer chegar, você vai despertando nesse caminho. É importante isso também. Agora, seguidor novo. A pessoa recebe um seguidor novo no Instagram, tem que ser cordial, igual loja, né? A pessoa entrou na sua loja, você vai ficar calado? Sim, você tem que Tem. se apresentar pra ela, agradecer por ela estar ali. Porque não é fácil, gente, gravar conteúdo. Tem dia que a gente tá ali dilacerado e tem que estar ali disposto a falar pras pessoas. Não é todo dia que você tá rindo. Mas se a pessoa entrou ali, é porque ela ficou curiosa de te conhecer. Então, se ela quer te conhecer, chega até ela, se apresenta. Olha, eu me chamo Fernanda, eu trabalho com isso. O que eu posso te ajudar? O que eu posso te servir? Então, nós temos que ser cordiais também, mesmo que a gente não veja a pessoa. Mas hoje, a nossa forma de se conectar mudou. Então, por que a gente não vai? A gente tem que ter essa liberdade também de trazer o outro para nossa essência. Entendi, bacana. Ó, vamos falar ainda mais um pouquinho. Quando nós falamos do seu evento, eu esqueci uma coisa importantíssima, Sim. que inclusive tá aqui na mesa que eu pedi para você trazer. Essa aí é uma homenagem, na verdade, um troféu que você recebeu Sim. como mulher de negócio da cidade de Santa Luzia. Sim, Foi ano passado, isso, 2024, né? isso, em dezembro. Olha só que legal. Foi um prêmio, um troféu. Me conta um pouco sobre essa premiação. Vou colocar esse troféuzinho bem aqui, ó. Dá pra ver bonito aí, Zaca? Tá tranquilo? Aí, pronto, troféuzinho da Fernanda. Não posso esquecer desse nome, minha filha? Então, esse troféu, ele veio pra mim no momento em que eu tinha acabado de fazer o evento. E aí me falaram comigo, você foi muito ousada de fazer um evento sozinha. E teve, lógico, pessoas que me ajudaram, mas você deu o evento a cada tapa. As pessoas me conheciam lá na minha cidade como a filha do seu Ivan, porque meu pai é bem conhecido lá. Mas não conheciam a Fernanda. E aí, quando eu fiz o evento, as pessoas conheceram verdadeiramente a Fernanda. Porque eu sou muito grata por tudo que meu pai e minha mãe me ensinou. Só que eu já tô na idade de escrever a minha própria história. Eu tenho que dar orgulho não só pro meu pai e nem pra minha mãe, mas pra Fernanda. Eu tenho que sentir orgulho de mim. Eu tenho que lembrar, nossa, quando eu era criança eu passei por esse processo. Eu tive bullying na escola, eles me chamavam de Bete a Feia porque eu tinha acne, eu usava aparelho e tinha um cabelo gigante e vermelho. Que isso. Então, assim, muitas coisas eu passei para chegar aqui. Então, foi um processo que eu vivi de cura para chegar até hoje. Então, quando eu recebi esse prêmio, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhei e entreguei pro Senhor esse prêmio, porque esse prêmio não é meu. Esse prêmio é da moça que cuida do meu cabelo, é da minha mãe que me dá educação, é do meu pai, é dos meus professores, é da minha fonoaudióloga, é da minha psicóloga, é de todas as pessoas que cuidam da Fernanda. Porque pra mim estar aqui hoje, bela, maravilhosa, eu precisei do Nick pra cuidar da minha vestimenta, eu precisei da Tayane pra fazer minha maquiagem, me deixar bela pra estar aqui. Ah, o Nick eu conheço. O Nick, ele mexe com imagem? Como que é? Isso! Eu sei quem é o Nick, eu conheço. Então, ele me produziu pra estar aqui hoje. Legal. Cuidou da minha maquiagem. A minha fonoaudióloga que cuida da minha voz, a Carol. A minha psicóloga que me fez ter coragem. Vai, é o seu momento. Ixi. Quando você me ofereceu a proposta, eu falei assim, doutora, o que você acha? É o momento, ela, é o seu momento, vai. Então eu vim. Então eu não tô sozinha. Pra mim estar aqui sentada nessa mesa, menino, você não sabe a quantidade de gente que cuida de mim. E olha só, é interessante você falar também essa questão da coragem pra ir, pra estar. Foi ela que te trouxe aqui, né, essa coragem. E ela também que te dá essas homenagens. A cidade de Santa Luzia é uma cidade que tá crescendo. Sim. Né? A gente tem agora um novo prefeito, é um prefeito que tem boa vontade, espero que dê tudo certo, né? Mas a questão do empreendedorismo na cidade, como é que você vê hoje a questão dos empreendedores de Santa Luzia? Claro que nós temos ali aquele comércio latente, que é da Avenida Brasília, que é a referência, é o centro, né? Mas espalhando pela cidade afora. Outro dia eu saí de casa para comer um peixe lá em Santa Luzia, lugar sensacional. Olha, Santa Luzia tá com um crescimento muito bom, só que eu acho que ainda falta a essência, porque os comerciantes ainda não se uniram para entender que ali não são concorrentes, que ali são empresas que vão trazer lucratividade para a cidade, visibilidade para a cidade. Quando eu fiz o evento, eu pensei nisso, eu quero trazer visibilidade para minha cidade. Bacana. E aí o evento, ele fez isso, ele abriu a cidade. Então eu acho que tá faltando isso, as pessoas têm um olhar para a cidade. O nosso novo prefeito, Paulo Bigodinho, que ele tem uma visão pro empreendedor. Porque eu acho que muitas das vezes o empreendedor ali, ele é esquecido.
Eu acho que falta uma política, algo para trazer assim, mais pessoas para investir na cidade. Porque a cidade é uma cidade linda, maravilhosa. Não é porque eu moro lá há 37 anos, não. É porque a cidade é a minha cidade de coração, porque eu sou Belo Horizontina, eu nasci aqui em BH. Mas Santa Luzia, para mim, assim, é minha casa. Luzinha de coração. Luzinha de coração. E eu acho que tá faltando isso, mais união. Lógico, tem muitos grupos que fazem eventos, mas ainda é pouco. E outra coisa, o pessoal divide a cidade. Quem mora na parte alta acha que São Benedito é outra cidade. Não, é tudo uma cidade só. É tudo um crescimento só. Então, falta ampliar a visão dos empreendedores lá e ter mais eventos, mais network, trazer empresas de fora para investir na nossa cidade. Então, fica a dica aí. Alô, Paulo Bigodinho, gente boa. Já vamos, chama a menina para conversar aqui, ó, tem uma visão de empreendedorismo muito importante. A cidade precisa de fato, joguei esse comentário para ela, é uma coisa que eu tenho observado, que se não é a Avenida Brasília, os comércios locais ficam de fora ali, eles precisam de estímulo. Apesar de uma coisa, né, tudo hoje é CNPJ, né, as famílias estão abrindo novos negócios, as pessoas estão crescendo nessa área, então tem que sim olhar e tem que valorizar como um todo, né, Fernanda? Sim, na verdade, assim, a nossa economia ela é gerada pela pessoa que está investindo de casa. Quando eu tinha casa de embalagem, a maioria dos meus clientes começaram na casa. Olha só. E hoje decolaram. Inclusive, eu tive uma conexão muito forte com um dos meus clientes, que eles trabalham com sanduíche. E hoje ele trabalha com iFood. E eu sou muito amiga do Daniel Miranda. Daniel, Deus te abençoe. Boa viagem para você estar em família com a sua viagem. E aí ele falou assim, olha, fala pra Nanda, que ela me vendeu lá. Ela vendeu para mim 3 anos. Embalagem para fazer meu lanche. Ele tem uma hamburgueria? Ele tinha uma hamburgueria e hoje ele trabalha no iFood. Então, ele dá treinamento para as pessoas trabalharem com o iFood e vender seus produtos. E isso foi tão bacana quando ele falou com o Daniel, olha, manda um abraço para elas, doou muita gente, foi uma pessoa que cresceu também com a gente. Então, ver os meus clientes da época passada falarem comigo hoje me enche de orgulho, meus olhos enchem de lágrimas, porque eu falo, Senhor, o meu papel foi cumprido. Na verdade, eu fiz algo na história de alguém. Porque não é só sobre vender embalagem, sobre vender o meu produto. É sobre o que eu entrego de resultado para as pessoas. Show. O meu marketing é isso. Eu falo assim que quando eu faço marketing, Thiago, eu não pego só o marketing e ofereço para o cliente, não. Eu tenho que conhecer a sua empresa primeiro. Eu tenho que saber aonde você quer chegar. Se você falar para mim, Nanda, eu vou montar uma empresa que hoje eu quero que ela seja conhecida como a melhor empresa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eu, como profissional, tenho que levar a sua empresa a chegar onde você quer. Então, eu tenho que trabalhar junto com o seu financeiro, junto com o seu RH, com toda a empresa ligada. Porque não é só um marketing, não. É a equipe inteira. Eu preciso gerir a sua empresa como um todo para me te dar resultados que você almeja. Porque você está investindo no marketing, você quer resultado. Mas eu não caminho sozinha. Eu caminho com toda a sua empresa. É um time, é uma camisa que vai ser vestida para alcançar o resultado seu. Show de bola. Né? Bom, vamos falar então em resultado. Na verdade, a Fernandinha é hoje com 37 anos, jovem, hein? Tá flor da juventude, minha filha. A Fernandinha tem pouco tempo que ela tá nessa área. Na verdade, ela tem toda uma trajetória, mas cerca de 2 anos que ela vem desenvolvendo um trabalho de marketing. Por isso, nós separamos aqui um case de sucesso da Fernandinha e como todo podcast, nós temos um quadro, a gente pede agora para colocar esse quadro do trabalho na prática com a nossa querida Fernandinha. Separou essa imagem que representa a Lulu, inclusive, olha lá. Olha que carinho, olha o olhar dele para separar a imagem, né? Que você precisava. A gente faz com muito capricho. Então, nesse momento, eu vou pedir para colocar aqui um vídeo que depois você vai explicar um pouco da história. A gente primeiro coloca o vídeo, que ele vai falar um pouco para você, olha. Olá, pessoal. Hoje eu vim falar da Fernanda Vieira, pessoa que foi muito importante, né, na nossa vida. A Fernanda, ela ajudou muito no início, a gente fazia, né, Fernanda, o amendoim enrolado na mão ainda, depois mudamos as embalagens, né, colocamos uma logozinha, já melhorou, né, Fernanda? Aí agora a Fernanda já me atenção nisso daqui, ó. E você foi muito importante para nós, que você levou o amendoim para o Ceasa, viu, Fernanda? E através do Ceasa, nosso amendoim está ficando conhecido, viu? Você nos ajudou muito, viu, Fernanda? Ó, a Mani agradece, tá? Muito obrigada, tá, Fernanda? Olá, que pessoal. Legal, que legal. Essa é a Dona Maria, não é isso? Isso. Que chique. E assim, é uma pessoa simples que
faz um produto sensacional e ali, a partir da sua consultoria, da sua ajuda, ela tá com a produção em tanto a partir de agora, né? Atende o Ceasa inteiro. Ela tá atendendo o Ceasa, graças a Deus. Ela e o Léo, é uma empresa familiar, mãe e filho. Eles começaram, por acaso, a gente se conheceu. O Léo, ele mexe com gesso. E aí minha mãe tá assim, olha, o mercado da sua mãe tem mercado. Ele tá assim, tem não, dona, onde tem? E aí minha mãe falou pra ele dar sequência no amendoim da mãe dele, que o amendoim ia decolar. E aí ele começou a enrolar o amendoim, entregar. Eu falei, tá errado. A gente precisa fazer a base correta, porque senão, quando estiver lá em cima, você vai ter que voltar para corrigir o erro do passado. Então, vamos numa contabilidade, vamos procurar o Fábio e a Adriana, são meus parceiros, amigos queridos, sou apaixonada por esse casal. E falei que, olha, tem uma empresa para vocês. E aí nós começamos o trabalho com o Léo e a Dona Maria. Nós abrimos a empresa, colocamos estrutura tudo direitinho, fizemos o CNPJ deles. Eu criei junto com a Nina, do ateliê Nina Puglia, ela fez a logo para eles. E a partir dessa logo a gente começou a buscar a embalagem, eles foram no nutricionista, colocaram referências nutricionais naquele produto, começaram a emitir nota fiscal para o seu cliente, a trabalhar de maneira correta, como manda o figurino da nossa lei. E aí hoje, pela honra e glória do Senhor, que me capacitou e capacitou meu pai e a minha mãe para ter a visão de ajudá-los. Meu pai foi o que primeiro a introduziu o amendoim dela nos comércios. E depois eu cheguei mudando a embalagem, cheguei mudando a cara, a estrutura. Comecei a gravar vídeos com a Dona Maria, inclusive no Instagram tem vídeos da Dona Maria na panela fazendo, né, o amendoim dela. Aquilo ali ela improvisou com a netinha dela para te enviar na correria, né? E aí, assim, e foi esse processo que a Dona Maria viveu. E como eu já tenho conhecimento na Ceasa Minas, eu falei assim, vamos levar seu produto para Ceasa Minas. O Léo, falei, vamos levar para Ceasa Minas. Tá preparada? Então vamos, e graças a Deus eles estão lá na Ceasa Minas. Eu consegui 2 clientes e há pouco tempo eu descobri que eles já estão com mais clientes lá do que eu já consegui colocar. E isso para mim é motivo de orgulho, porque a Dona Maria é uma inspiração para mim. Porque a idade que ela tem, ela falou, não, eu quero empreender. Eu posso me movimentar. Quantos anos tem, Dona Maria? A idade dela eu não sei, mas assim, né, já a gente pode ver que é uma senhora. Entendi. E ela tem um gasto total de investir, e ela e o filho dela são pessoas fantásticas, estão no mercado, inclusive você que não conhece, gente, o amendoim caramelizado Mani faz um sucesso, e eu super indico pra vocês, porque é coisa artesanal, a Dona Maria, ela faz com todo carinho, ela fica nas panelas ali, que legal. Começa cedo e vai até de madrugada, se deixar, se não parar, ela continua nas panelas. Devia ter trazido o amendoim da Dona Maria, tá vendo? O povo tá tudo de água na boca ali. Ô, Dona Maria, eu tô esperando esse amendoim aqui, pelo amor de Deus, sabe? Depois, ó, a boca enche d'água, não tem jeito. Próxima oportunidade a gente traz, sim. Quem sabe a Dona Maria não senta aqui pra contar a história dela. Não, é legal. Porque, boa. assim, é uma história muito fantástica e vai incentivar muitas pessoas. Poder contar essa história. As portas estão abertas pra você, viu, Dona Maria? Ó, eu achei muito legal isso aí e ver que é uma pessoa simples que tá empreendendo. Pela embalagem você vê que tá, igual você falou ali, fazendo os trâmites corretos, construindo essa base. É natural, é comum hoje pegar um atendimento de um empresário que está crescendo porque a demanda tá e não está se preocupando com isso, Fernanda, em construir uma base sólida? É sim, porque muitas pessoas vão através de números e falam assim, eu investi tanto, então eu tenho que ter esse investimento rápido. E lembre-se, você é empreendedor, quando você investe, você vai investir hoje, mas o retorno vai ser a longo prazo. Então, se você não tiver uma base sólida, não procurar um profissional que vai te ajudar, o que era sonho pode se tornar um pesadelo. Há pouco tempo eu peguei um case de uma cliente que eu fui indicação de uma pessoa, me indicou para mim atender essa cliente. E quando eu me deparei com a empresa da cliente, falei, olha, me desculpa, mas eu não vou fazer isso. Eu vou te levar numa contabilidade, vamos fazer os trâmites legais. Aí eu falei com ela, você vai... Passo a passo, certinho. Falei com ela, você vai parar com o marketing que você tá fazendo e o tráfego pago. Na hora a menina me ligou, por que você fez isso comigo? Eu falei, não fiz nada, eu simplesmente falei para o seu cliente que o que era sonho poderia se tornar um pesadelo. Então eu indiquei para ela os caminhos corretos. E falei com ela, futuramente você volta com a sua especialista do marketing, faça tudo bonitinho. Mas nesse momento agora eu não vou deixar você continuar. Eu preciso que você corrija a sua casa. Olha só. Porque não adianta você querer pular o processo. Você pode até pular, mas ao chegar lá em cima você vai ter que voltar. Então a gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Dói no bolso? Dói. Mas é melhor doer pouco agora do que lá na frente você perder o seu império que você lutou tanto. E deve ser uma tarefa nada fácil, porque, por exemplo, a pessoa tá vendendo, e é natural isso. O comércio começa a vender, ela empolga, e ela acha que não precisa formalizar naquele momento, não precisa organizar. E aí você vem na contramão disso tudo, a pessoa, o que essa menina tá falando? Meu Deus do céu. E às vezes deve ser difícil colocar na cabeça de alguns empreendedores, né? Mas aí eu te mostro na prática, vamos supor, se você tem uma determinada loja, e aí eu sou uma empresa e eu vou comprar o seu serviço, mas eu preciso de nota fiscal.
Aí eu chego pra você e falo, não, eu vou comprar seu salgado, por exemplo, seu bolo. Mas eu preciso de nota fiscal, porque é um evento na empresa e eu tenho que prestar conta. Aí eu não tenho, não. Perdeu Então o tá, negócio. obrigado, você vai perder sua venda. Eu vou procurar a fulana de tal, porque ela tem condições de me entregar aquilo que eu espero. Então, ou seja, você perdeu uma venda de uma venda boa, por exemplo, de, vamos supor, 1.000 salgadinhos, por exemplo. Você ia perder essa venda porque você não estava legalizado. E o seu concorrente está legalizado, ele ganha a venda. Então, ou seja, não é só para você andar certo, é para você também provar para as pessoas que eu tenho condição de te atender, porque eu sou uma pessoa que eu tenho CNPJ, eu tenho condições de te atender. O que começa errado, termina errado. Termina errado. Olha só. E a gente aprende isso dentro de casa, né? Na prática. Agora eu queria saber o seguinte, ó. Tem várias etapas do marketing, né? E vários tipos de atendimento. Sim. Então, eu queria que você deixasse aqui algumas orientações e dicas para as pessoas. Vamos separar aqui. Para o empreendedor, que dica importante que você dá hoje ligada às redes sociais? Dê dicas a partir dos erros que são mais comuns dessas pessoas. O que você pode orientar aquele empreendedor que está abrindo um negócio e aí não se deu conta e talvez nesse processo, e minhas redes sociais? O que você pode falar para essa pessoa? Olha, a primeira coisa é olhar para dentro de si. Como você gosta de ser tratado? É assim que seu cliente vai gostar. A partir do momento que você se conhece, você vai conhecer seu público. Então, você tem que abrir a câmera sem medo. Eu tenho vergonha de aparecer. O meu negócio que eu trabalho não condiz a aparecer. Então, procura uma pessoa, assim como a Fernanda, que aparece e dá a voz ao seu produto e serviço. Ficar sem estar nas redes sociais, você não pode. Por quê? O seu concorrente está ali. Você mesmo pega seu celular e dá uma olhadinha nas redes sociais. Então, se você busca produtos para comprar para você, para sua casa ou para o seu negócio, o seu cliente também vai fazer a mesma coisa. Então, a primeira coisa é olhar para dentro de si. Eu dou conta? Eu gosto de abrir a câmera? Não gosto? Não, então pera lá. Isso não é pra mim. Porque nem tudo é pra gente. O padeiro, ele sabe fazer o pão, mas se mandar ele vender, ele não vai saber vender. Então, Deus fez a qualificação. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua história. Então, eu não gosto de aparecer, mas espera lá. Tem a Fernanda do marketing que ela aparece. Então, eu vou fazer um controle com ela ali pra ela aparecer pra mim. Gostei do exemplo do padeiro, viu? Sim. É porque no meu caso é o seguinte, eu não sei fazer o pão e não sei vender, eu sei comer o pão. Olha, cada um tem um papel nesse processo, tá vendo? Tá vendo? Agora, eu queria que você desse uma dica, principalmente para o empreendedor que tá abrindo um negócio agora. Vamos para a área de vendas. Que dica importante você possa dar para essas pessoas para facilitar a contratação de um vendedor? Claro que cada segmento tem um perfil, mas qual o perfil mais importante que todo vendedor tem que ter? Olha, na verdade, as grandes empresas e até as pequenas empresas pecam numa coisa. Eles escrevem lá, precisa-se de deixar a vaga lá. Mas não fala se é aquela vaga para balcão, se é para caixa, para que é aquela vaga. Precisa de colaborador, mas para qual função é aquele ali? E lembre-se, eu posso ser vendedora. Eu posso conhecer de vendas, mas cada gestor tem uma forma de trabalhar. Então, você precisa ensinar seu colaborador a forma que você gosta de trabalhar. Porque como você vai cobrar dele só por ele entender de vendas algo, se você não ensinou ele? Ele pode dominar a área de vendas, mas a sua empresa é diferente do Joãozinho da esquina, da Fernanda. Então, nós temos que entender que cada empresa tem a sua essência. Cada gestor tem o seu modo de trabalhar. Como, Fernanda, você gosta de trabalhar? Então, você precisa conhecer primeiro para você saber passar. Olha, eu gosto que você trabalhe assim, que você atende meu cliente dessa maneira. Porque balcão, tem várias empresas que tem balcão. Só que cada balcão é diferente. O balcão de uma padaria é um, o balcão de uma loja do shopping é outro. Então, você precisa saber que eu tenho experiência na carteira, beleza. Mas eu não tenho experiência na sua loja, eu não conheço você como trabalhar. Então, muitas das vezes, as pessoas mandam o funcionário embora, mas o erro não é do funcionário. Eu não fui treinada para aquilo. A minha carteira, eu tenho experiência na vaga. Tenho. Mas eu não tenho experiência na sua empresa. O meu gestor, ele tinha uma cabeça diferente da sua. Cada um pensa diferente. Nós somos seres humanos, a nossa cabeça não pensa igual. Nós temos essência diferente. Então, muitas das vezes as empresas preferem mandar embora o colaborador do que ensinar da treinamento. Capacitar ele, verdade. E a capacitação, ela rende muito mais para você e diminui o seu peso. Porque para você mandar um funcionário embora hoje, a sua folha sai mais cara do que você capacitar. Verdade. E característica importante que esse vendedor tem que ter, pessoal dele, que todo vendedor precisa ter para ser um bom vendedor. Característica. Olha, ele tem que saber olhar seu ambiente, falar menos e escutar mais. Porque a necessidade do seu cliente, ele te mostra ali no escapular. Você olha para ele assim, ele te deixa até o jeito dele gesticular para você, você vai saber se ele vai te comprar ou não. Mas se você estiver ansioso, eu quero vender, eu tenho que bater meta,
você vai perder o cliente. Porque você só quer bater sua meta. Mas a necessidade real do seu cliente você não conhece. Nem ouviu. Nem ouviu. Porque você está preocupado com números que você tem que entregar no final do mês. Mas a vida da gente é uma sequência. Se você dar, ali você vai receber. Mas se você faz muito ansioso aquela venda, você não peça do seu cliente, você pode ter certeza, você vai bater sua meta, mas nunca mais aquele cliente volta a te Você falou uma coisa interessante, quando você escuta menos o cliente, você deixa e perde a oportunidade de criar vínculo com o cliente. Eu acho que o vínculo é uma coisa tão assim, um laço tão importante, pode até vender, como você disse, e aí vai ser a única venda. Mas quando você cria vínculo com o vendedor, com o cliente, no caso, aquele cara sai dali te indicando mais 3, 4, 5 clientes. Sim, E ele é fala, sensacional nossa, isso. uma experiência tão fantástica. E uma coisa muito importante que as empresas hoje deixam de lado é o pós-venda. Ah, é verdade. Quando eu tinha casa de embalagem, eu mandava um bilhete para cada cliente meu, agradecendo pela compra da embalagem. E eu falava com meus funcionários, se não tem ideia, vai pra internet. E eu escrevia à mão. E aí eu deixava um espaço para colocar o nome do cliente, porque eu te chamava pelo seu nome. Se chegasse uma embalagem lá, Thiago, essa embalagem é para sua empresa. E isso fazia tanta diferença que eu tinha pessoas que estavam desistindo do seu processo, desistindo da sua empresa, e quando pegava aquela, nossa, Nanda, você mandou uma mensagem pra mim hoje, aquela mensagem foi pra mim. Eles repostavam nas redes sociais e me ligavam agradecendo pela simples mensagem que eu mandava. E aquela mensagem eu mandava porque eu sentia necessidade de alguém mandar pra mim e falar assim, como foi seu dia hoje? Você conseguiu bater sua meta hoje? Você tá bem? Então, a minha necessidade era tanta que eu falava, o meu cliente precisa disso. Deste carinho. Encantar o cliente. Encantar o cliente. Então, a minha mensagem encantava. Eu pesquisava na internet, só que eu falava, deixava, e não era em vão, não. Além daquela mensagem, eu colocava o QR Code do meu Instagram. Que legal. Para os meus clientes entrarem e saber mais coisas que eu trabalhava ali. E essa mensagem impactava o dia das pessoas. Agora, você me lembrou uma época, uma ocasião que me marcou muito como encantar o cliente. Eu sempre comprei bolo na Pampulha, ali onde eu trabalhava próximo. Era uma loja de bolo qualquer, tinha um bolo bom, qualidade top. Mas acho que qualidade é obrigação de qualquer negócio, você tem que ter qualidade do seu produto. Tem que abrir uma loja de bolo, tem que ser bolo bom. Beleza. Só que quando eu comprava esse bolo, e aí eu não tô falando nem de muito investimento, a moça da loja pegava a mesma caixinha do bolo, que é aquela tradicional, você tem padaria, você sabe, colocava embalagem, mas ela vinha com um papelzinho transparente, colocava, aí fechava, pegava um laço vermelho e me entregava um presente. Então eu saí de lá, eu fui comprar um bolo e saí com o presente. Falei, me dá mais um, minha filha, que eu tenho que levar pra minha mãe. Então eu dava um presente pras pessoas, eu recebi um presente e aquilo se tornou encantador. Essa mulher não gastou R$2 pra acrescentar no produto. Eu nem questionava o preço do bolo mais. Então isso faz total diferença. Eu acho que realmente esse encantamento, essa busca pelo encantamento é que as empresas fazem pouco e tem que fazer mais. Para fechar, atendimento no geral, que dica você pode dar para as pessoas? Falamos de venda direta, mas no atendimento no geral. Olha, eu acho que no atendimento é ter empatia pelo outro, é saber ouvir a necessidade do seu cliente, entregar as melhores práticas. Não vai com muita sede ao pote, só valorizando o que você vai receber por essa venda. Mas olha que por trás dali existe uma pessoa que muitas das vezes a gente passa a ser um psicólogo na venda. Tem cliente que ele chega com uma situação que ele senta e começa a contar a vida dele. E aí você está disposto a ouvir? Você tem que estar disposto a ouvir. Mais uma vez eu falo, a escutativa, ela gera resultados fantásticos. Mas quando você está ansioso, você escorrega e você não consegue alcançar seu objetivo. O seu cliente, ele quer atenção. E hoje em dia nós vemos no mundo tão rápido que a atenção ficou esquecida. E as pessoas muitas vezes sentam ali na loja nem para não comprar. Hoje ele não te compra, mas pode ter certeza que amanhã ele volta lá. Perfeito. Que ele fala, valeu a pena eu sentar aqui, porque você trouxe algo que eu precisava ouvir hoje. Perfeito. E não presencialmente, mas também na internet. Atenção. Isso, a atenção é tudo, gente. Se a pessoa chegou lá na sua rede social, fez um comentário que seja no post que você fez, agradeça. Muito obrigada. Tenha esse cuidado de olhar para o outro com mais carinho. Que legal. Ele te serviu hoje, então agradeça quem te serviu. Que show. Fernandinha, nós estamos chegando aí, caminhando para a nossa reta final do nosso podcast. Se deixar, a gente fala aqui até amanhã, o assunto é muito importante. É muito bom. E muitas vezes eu fico caladinho ouvindo assim, o assunto vai me inspirando, eu até perco para fazer a pergunta. Mas eu queria que você encerrasse, Fernanda, deixando uma mensagem para as pessoas. Aí eu não vou nem falar de marketing, de venda, nada, mas de inspiração, de vida. Pessoa que está no negócio hoje, que está pensando em desistir, a pessoa que às vezes tem uma fraqueza emocional e acha que não vai dar conta, aquela pessoa que já quer pular os processos e já quer chegar lá na frente. Que mensagem você pode dar para essas pessoas no geral, desse momento, de que as coisas vão acontecer, que é tudo no tempo?
o que elas podem esperar de você como mensagem inspiradora? Olha, quando a gente é criança, a gente tem sabotadores internos que falam pra gente: você não vai dar em nada, você não vai crescer. Mas essas palavras vieram para nos paralisar. Mas eu te convido a você ser essência na sua vida. Antes de você gostar do outro, goste de você primeiro, se veja. Acredita, você tem potencial. Eu falo isso todos os dias no meu Instagram. Acredita, você tem potencial. A primeira pessoa que precisa acreditar que vai dar certo é você. Se você tentando um negócio, ai, será que é pra mim? Será que vai dar certo? Nem começa, porque você não vai sair do lugar. Você tem que acreditar, externalizar isso. Eu tenho capacidade, eu tenho coragem, eu vou. Não é a situação que você mora, não é a situação que você financeira hoje, nada, é você. A sua história não é seu vizinho que escreve, não é seu colega, não é seu pai, sua mãe, é você. Deus te deu saúde. Então, desde que, repetindo de novo, você não prejudica uma formiga na rua, vai decolar, vai voar seus sonhos. Não sei qual que é seu sonho hoje, mas vai buscar por ele. Enquanto você ficar sentado na cadeira pensando, ai, o que será da Fernanda se ela tivesse tentado? Então não é mais gostoso você ir quebrar a cara do que você ficar pensando o que seria de mim? Quando nós éramos crianças, Thiago, rapidinho, a gente deu uma lição de vida para nossos pais muito fantástica. Os nossos pais colocou a gente no andador para andar, certo? Naquele momento, o que a gente falou com nossos pais? Eu não quero saber se eu vou ter um joelho ralado, um braço quebrado, eu quero andar. Assim como lá atrás você era criança, quis dar os primeiros passos, vai ser você na vida com seus sonhos e seu projeto. Agora, você ficar sentado, vendo o outro decolar e você sonhar? Não, gente, o sonho, ele tá aqui, mas ele só é realidade se você lutar por ele. E a palavra de Deus, ela é claríssima. Oração. Orar e ação. Você não pode ir para a parte da ação sem orar e você não pode agir sem oração. Então, quer luta, joelho dobrado no chão, a resposta de oração no céu. Então, faça o que Deus nos ensinou. Eu te dou a palavra, mas eu sou um espírito vivo dentro de você. Eu não consigo pegar na sua mãe e mandar você ir. Eu te dou saúde para você ir. Então, pega o que Deus botou no teu coração e vai. Não tenha medo do cenário que você está vivendo. Não olhe o seu governo, não olhe a sua cidade, mas olhe você. O que você pode entregar para as pessoas ao seu redor? Show de bola. Tem pessoas precisando te escutar e você está calado com medo de microfone, calado com medo da opinião do seu vizinho, calado com medo de olhar para a câmera. Não. Então, primeiro, se descubra. A partir do momento que você conhece, você se acha foda naquilo que Deus te deu a oportunidade de fazer. Então, assim como eu saí lá de Santa Luzia para sentar aqui na frente de um comunicador nato, estou aqui falando para vocês, você também pode, acredita no seu potencial, bora para cima. Show de bola, Bora. Obrigado pela troca de experiência. Eu que agradeço. Que sejamos eternas crianças, sem medo e sem bloqueio. E ó, primeiro de muitos, tá? Voltarei aqui E as portas estão abertas para você. Obrigado, Amém, viu, Fernandinho? Ó, para você que assistiu o nosso podcast até agora, eu quero agradecer a sua audiência. Se ainda não é inscrito, se inscreva e participe com a gente aqui, sempre acompanhando os nossos conteúdos. Eu esqueci no início, mas eu não posso encerrar sem antes agradecer a nossa parceria com a LF Produções. Agradeço a LF Produções, que está sempre aqui alavancando o melhor conteúdo pra gente. Para você do outro lado aí, conheça a LF Podcast aí, que tem um trabalho sensacional. Agradecer também meu amigo Fernandinho, da rede de lanchonetes Divina Esfirra. Alô, Fernandinho, obrigado pela parceria, viu? Você do outro lado, quer conhecer uma divina esfirra? Conheça a Divina Esfirra do Fernandinho. É top demais, viu? Top da galáxia. E agradeço também nosso querido Pedrinho Baterias, nosso parceiro, tá sempre com a gente aqui. Valeu, Pedrinho. Ó, precisou de baterias? Pedrinho Baterias, viu, meu povo? Ó, agradeço a sua audiência, agradeço de coração e espero você no nosso próximo episódio. Como eu sempre digo, viu? Onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.